Mas a gente vai começar falando sobre economia. Um anúncio importante feito hoje pelo governo federal. O novo programa de aceleração do crescimento, que foi lançado hoje pelo presidente Lula, prevê investir mais de 1,7 trilhão de reais em todos os estados do país. Na lista de investimentos por estado, o Rio de Janeiro, que foi justamente o local do lançamento do programa hoje, é o que receberá mais dinheiro pelo programa. Seguido por São Paulo, Minas Gerais, Sergipe e Paraná. Bahia e Paraná. Já os que menos receberão investimentos são Rondônia, Amapá, Roraima e Acre. A prioridade do Executivo Federal no programa serão as obras inacabadas, seguidas de pedidos de governadores e, por último, as solicitações dos ministérios. O presidente Lula disse que não vai deixar a austeridade fiscal interromper os anseios da população. Vamos ouvir. Nesse novo PAC, de retomar a construção de milhares de obras, não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal, quase obsessiva, interrompa pela metade os anseios mais justos da nossa população. Então, a fala do presidente Lula hoje no lançamento do PAC. E só antes de abrir aqui para a roda, para os comentários, a gente vai mostrar aqui no telão um registro desse lançamento hoje. Uma foto que foi publicada, inclusive, pelo presidente no Twitter, de Lula ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff. Lula chegou a se referir a Dilma como a mãe do PAC, justificando por isso a presença dela lá no evento no Rio de Janeiro. Dilma veio da China, né? Ela é a presidente agora do Banco dos BRICS, mas esteve hoje ao lado de Lula, então, no lançamento do programa, o relançamento do PAC. E aí, Alan Gani, do ponto de vista econômico, quais suas impressões, Alan, sobre a volta do PAC? Pode ser benéfica para o país ou não? Olha, Brau, a gente já viu esse filme no passado e esse filme foi desastroso. O PAC, que foi lançado durante o governo Dilma Rousseff, representou um enorme gasto público e a crise fiscal do governo Dilma Rousseff, diga-se de passagem, iniciada no governo Lula, a expansão do gasto público. Não aparecia muito porque a arrecadação também subia, levou a maior crise econômica do país. Tem essa ideia, né, de que o Estado deve ser o propulsor do crescimento, o motor do crescimento. Só que não necessariamente o investimento vai ser bem sucedido. Tem ineficiência estatal. Como é que vão alocar esses recursos, Brau? Tem corrupção. E isso significa que a gente está pagando, porque esse investimento não é de graça. O Estado, para fazer esses investimentos, ele está se endividando. E o endividamento do Estado pressiona as taxas de juros ainda mais para cima. Eu defendo aqui o PEG, Programa de Enxugamento do Governo, e não PAC. O PEG, a saída para o crescimento sustentável do país é mais livre mercado, é mais setor privado e menos governo. E para você, Segré, pode ser uma boa iniciativa para tentar reaquecer a economia, movimentando um setor que emprega muito a construção civil e com obras espalhadas pelo país, ou pelo menos essa é a promessa do programa, né, de que sejam pulverizados esses investimentos. Pode ser uma boa ou não, Segré? Sabe que deve ter muita leitura keynesiana no governo nesse momento, né? Porque é expansão através de governo. Eu fui buscando, sempre a gente com a responsabilidade jornalística que temos, buscamos dados e informações para não jogar ao ar alguma informação, algum dado que depois não seja corroborado. E eu lembro quando terminou o governo Bolsonaro, que o PT acusou o governo Bolsonaro de ter deixado 8.000 obras sem conclusão. Aí eu fui um pouquinho mais para trás. E tem uma declaração na página do Senado, feita pelo TCU, que indicava que quando terminou o governo do PT, tinha 14.000 obras inacabadas. E muitas delas, não adianta agora indicar que vou colocar dinheiro para retomar, porque infraestrutura, dependendo do tempo, pode ser contrário, sai mais caro colocar dinheiro numa obra que está parada há anos e anos e anos que começar uma obra de novo. Mas isso mostra que muitas vezes a aplicação de recursos em infraestrutura não sempre é sinal de eficiência, porque é um gastadeiro de dinheiro que não volta à população. E fico como final com uma frase do presidente. Ele pode não estar nem um pouco preocupado com esse aperto fiscal, mas ele não deveria falar sobre não ter interesse do aperto fiscal, porque isso preocupa o mercado. Quando o governo, através do executivo, menciona eu não estou nem aí com o gasto público, o setor privado e aquele que vai financiar a obra diz, opa, peraí,
eu não vou colocar dinheiro numa taxa que não me permita o retorno desejado. E como o Alan menciona, isso puxa a taxa de juros para cima. Será que tem também, Piperno, um objetivo político com esse relançamento, para além dos objetivos econômicos que a gente está falando aqui, mas tem também um interesse, um alcance político, eleitoreiro? Afinal de contas, são obras vultuosas, né, que estão ali, vão estar presentes no dia a dia da população. A gente está falando de linhas de metrô, açudes, enfim, obras que vão mexer com o dia a dia. Tem também um objetivo político, essa volta do PAC, Piperno? Bom, inicialmente, assim, quando um governo faz obras de infraestrutura, a obra pode ser boa ou não. O governo Lula, por exemplo, finalzinho já dele, iniciou a hidrelétrica de Belo Monte. Isso é uma obra importante, que, aliás, até hoje é fundamental para a região, muito criticada à época, inclusive por ambientalistas. Mas, por exemplo, o PAC começou no governo Lula, e aí a Dilma foi eleita gerentona, isso é a mãe do PAC, né, mas começou no governo Lula e tal, iniciou muitas obras que foram terminadas e muitas grandes obras que certamente seriam entregues pelos governos seguintes, como agora. O Lula fez até uma brincadeira no mês passado com o pessoal da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que sai de Tocantins, atravessa toda a Bahia e vai até Jequié. Uma parceria público-privado. E essa obra está estimada para ser entregue em 2027. E o Lula até brincou naquele dia, vamos apressar isso aí, porque em 27 eu não vou ser presidente mais, eu gostaria de inaugurar. Então, veja, respondendo a sua pergunta, é óbvio que sempre tem um componente político. Agora, no começo do governo, a primeira reunião com os governadores, inclusive os de oposição, o Lula até pediu para que ele, cada um deles, indicasse 3 obras que eles gostariam de ver, né, erguidas em seus estados e que contariam com algum apoio da União, inclusive BNDES. O PAC é uma embalagem, pode-se dar o nome que quiser. O fundamental é o seguinte, por exemplo, você tem a construção de um conjunto habitacional. Tem que entregar isso ou não? É óbvio que tem. Essa é uma obra de grande alcance social. Aliás, o governo prometeu que vai entregar até o final do seu mandato 2 milhões de unidades. Eu acho até algo ousado demais. Mas, honestamente, não acredito que se atinja essa marca. Agora, é importante que se construam casas populares. É óbvio que você tem, por exemplo, a Ferrogrão, que é uma ferrovia que deixa os ambientalistas com os cabelos em pé. E é uma obra que vai também ter investimento privado. Essa obra vai ou não sair do papel? Vai depender também do IBAMA. Então, tem coisas muito importantes aí e outras que certamente serão discutidas aí ao longo do tempo. E, Alan, já que o Piperno falou sobre Dilma Rousseff, qual o significado dessa foto que a gente exibiu aqui no começo, da reaparição da Dilma ao lado do Lula no relançamento do programa? Será que tem uma tentativa também do presidente de dissipar qualquer tipo de mal-estar que tenha ficado do período eleitoral? Afinal de contas, muitos petistas apontaram que tinha ali um esquecimento do governo Dilma durante a campanha de Lula, um esquecimento proposital até. Ela ficou um pouco ofuscada durante essa terceira campanha, a campanha que levou Lula a esse terceiro mandato. Será que tem uma tentativa de também amenizar qualquer aresta que tenha ficado? Aparar qualquer aresta? Eu acredito que sim, porque durante o período eleitoral não era interessante trazer a Dilma, porque todo mundo sabia que a maior crise econômica que ocorreu no Brasil, 2 quedas de PIB consecutivas de uma magnitude de pandemia e de guerra, foi gestada pelo governo Dilma. Então vamos tirar a Dilma daqui. Mas é claro que agora que eles ganharam as eleições, a Dilma, ela recebeu aí um presente, um cargo, né, no Banco dos BRICS, com um salário milionário, pago em parte por nós, e agora o Lula não tem mais nada a perder. Pelo contrário, o que eu vejo agora é que o Lula está cada vez mais voltando às suas raízes, está bastante ressentido por todo o contexto, e ele agora não tem nenhum constrangimento em tirar uma foto com a Dilma, no meu entendimento, num programa que foi um desastre. Em grande parte, o desastre fiscal está ligado a essa expansão desenfreada do gasto público. Gerou inflação, pressionou as taxas de juros e elevou o endividamento do Estado. A gente tem alguns números aqui sobre o financiamento ou a origem dos recursos que vão bancar essas obras.
Olha só, os investimentos previstos com recursos do Orçamento Geral da União no programa somam 371 bilhões de reais e os das empresas estatais 343 bilhões de reais. Também entram na conta financiamentos na ordem de 362 bilhões de reais e desembolsos do setor privado em um total de 612 bilhões de reais. O maior volume de recursos é previsto para até 2026, mas parte da lista inclui gastos que serão feitos depois. Segredo, será que tem aqui também um aceno a esse setor econômico da construção civil, as empreiteiras, as construtoras que tiveram protagonismo em gestões passadas do PT? E aí já vejo que você faz uma careta aqui, porque de fato foi um protagonismo ruim, foram as protagonistas dos escândalos de corrupção investigados na Lava Jato. Será que esse relacionamento, a retomada desse relacionamento entre governo e o setor da construção civil pode abrir brecha para algum tipo de problema, digamos assim, Segre? Sabe, o problema não está na participação dessas empresas construtoras ou da construção civil em particular. O problema está quando você junta dois atores que no passado geraram muito conflito em termos de corrupção. Fica muito claro que teve corrupção, mesmo com alguns erros e algumas questões jurídicas que desconsideraram outras provas, delações e tal. E não é curioso e não é casual que há pouco tempo atrás começaram a aparecer essas permissões para que algumas empresas construtoras que foram muito investigadas e sentenciadas e participaram de acordos de leniência, inclusive, na época da Lava Jato, agora estão limpinhas para começar de novo a gestionar com o governo. Quando você tem essa fórmula de novo, que no passado era igual à corrupção, a gente começa a se coçar, porque dizendo, mas de novo a mesma questão. Então eu espero que os órgãos de controle possam fazer o seu trabalho para evitar que isso volte a acontecer no futuro. Mesmo que é uma questão de risco, porque tem muita obra, isso demanda muita gente vinculada com a política e a possibilidade que tenha sobrepreço de novo, comissões de novo e retorno de dinheiro para partidos políticos. É um perigo, mas é o que tem. É um perigo mesmo, Piperno? Você vê esse risco? Mas sempre há perigo. Qualquer obra que se faça tem esse risco. Existem órgãos de controle para isso também. Agora, há obras que têm que ser terminadas. Você tem, por exemplo, o monotrilho aqui em São Paulo, que começa no aeroporto de Congonhas. Era uma obra prometida, inclusive, para a Copa de 14. Copa de 14, estamos em 2023. Passaram-se vários governos e agora a obra está parada. Eu me lembro até que eu perguntei isso para um candidato, para o então governador Rodrigo Garcia, numa sabatina aqui na Jovem Pan, ele, não, a obra não parou. Eu falei, mas, enfim, governador, não vejo ninguém lá e tal. Bom, o fato é que a obra virou uma Cracolândia, né, embaixo ali, de algumas colunas, né? Agora tem de tudo, menos, né, o vagão andando em cima dos trilhos, até porque não tem o trilho pronto. E aí o governador Tarcísio também prometeu entregar essa obra. O fato é que a empresa que havia vencido a licitação e tal já desistiu da obra, o contrato foi rompido, o governador já falou em nova licitação e o prazo foi estendido para 2000 e ad eternum. Então, uma obra dessa tem que terminar. Nós vamos ficar com esse esqueleto aqui na cidade para sempre. Agora, tem que terminar, obviamente, em condições também que não onerem mais o Estado. Estou falando o seguinte, terminar dentro dos limites orçamentários. Agora, Alan, a gente mostrou ali também uma fala do presidente Lula dizendo que não vai deixar que a austeridade fiscal interrompa projetos que são importantes para o país. Você vê também essa dualidade, uma coisa impede a outra? Pelo contrário, para ter responsabilidade social, precisa ter responsabilidade fiscal. Sabe por quê? Porque o dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro não é infinito na sociedade. O dinheiro é uma consequência do processo produtivo. Primeiro há a produção e aí a gente tem o dinheiro para trocar produção, para trocar trabalho, enfim. Então, se não tem responsabilidade fiscal, não tem dinheiro. Se eu imprimir dinheiro sem ter a contrapartida da produção, o dinheiro não vale absolutamente nada. Se eu imprimir dinheiro, eu gero um processo inflacionário. Veja que os países que não têm responsabilidade fiscal, Argentina, Venezuela, eles acabaram sendo muito prejudicados economicamente, e aí quem paga a conta é a população mais pobre, paga com desemprego, paga com inflação,
pela falta de responsabilidade fiscal. É a responsabilidade fiscal que faz com que as taxas de juros diminuam, que aqueça, né, a economia, que tem um efeito muito benéfico no setor privado, gerando emprego e renda, que sobre, inclusive, mais dinheiro para o Estado ser mais eficiente e investir onde tem que investir. Saneamento básico, saúde de base, educação de base. E não com gastos que são desperdícios da máquina pública pagos pela gente. E daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre reforma ministerial mais uma vez, mas você acha, Segré, que também essas obras podem ser usadas pelo governo para tentar angariar apoio político? Ou seja, à medida que o governo for liberando investimentos em determinadas cidades, em determinados estados, isso possa favorecer Lula nas costuras políticas, até porque a gente está já às vésperas da eleição municipal de 2024. O Lula sabe muito bem fazer esse tipo de acompanhamento e alianças através de cargos e recursos. Sem dúvida nenhuma, qualquer obra, vamos imaginar uma ponte que junta duas cidades que hoje tem que passar através de uma balsa. Isso facilita a vida das pessoas. E esse é o objetivo de uma obra pública. Não de fazer uma obra que depois termina ou em um custo que é absurdo, como a usina, ou que termina sem concluir a obra e que teve recursos aplicados sem nenhum retorno para a população. Mas a única questão é que, e vou falar uma questão favorável, encontrei um ponto favorável. O presidente Lula descobriu finalmente a diferença entre gasto e investimento. Eu prefiro ter 1,7 tri utilizado para um investimento, mesmo numa obra que possa vir a ter um caso de corrupção, a ter esse dinheiro num gasto público que não tem um retorno, porque cresceu o tamanho do Estado e que isso não dá nenhum benefício para a população. Agora, Piperno, uma queixa dos parlamentares de oposição, já depois do relançamento hoje, foi que o governo teria feito isso de forma assodada porque ainda não foi definido o marco fiscal, ainda não foi concluída no Congresso Nacional a tramitação do marco fiscal, nem da reforma tributária, e tudo isso pode mudar bastante o desenho das contas públicas para os próximos anos. Você acha que faz sentido essa reclamação, Piperno? Veja, você tem obras prioritárias e outras que podem ser um pouco adiadas. Então você vai fazer, por exemplo, uma habitação popular, uma obra de habitação popular, uma escola, isso tem que fazer. Então isso é prioritário. Se essas obras, por exemplo, já estão no meio, já começaram lá atrás, aí é mais prioritário ainda. Como é que o governo vai entrar ou não, por exemplo, em uma obra como a Ferrogrão? Isso pode ser postergado. O governo federal, eu volto a dizer sobre isso, ele pediu para que os estados apontassem, cada um deles, 3 grandes obras nas quais eles queriam que o governo federal aportasse recursos. Então, isso pode ser mais ou menos urgente, dependendo da disponibilidade de recursos. Mas agora, o Piperno... Manda vela. Desculpa. Piperno, sem o arcabouço fiscal, não dá para falar em orçamento para o ano que vem. Não dá para falar de LDO, muito menos de orçamento. A LDO vai balizar o orçamento. Como é que eu vou ter uma previsão de gastos desta magnitude se eu não tenho a peça orçamentária? Bom, primeiro que o governo ele imagina aprovar. Mas antes, algo por que isso não depois? Esse é meu ponto. Entendeu? Porque você lança o PAC antes, sem ter uma previsão. É a mesma coisa na casa da gente. Eu não tenho uma ideia de quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou gastar, e eu lanço uma despesa absurda para os próximos anos. Porque independentemente do tamanho desse recurso que o governo vai ter por conta disso aí que você falou, da LDO, do novo marco fiscal, alguma coisa o governo vai ter. Porque, veja, a gente está levando também muito a sério essa intenção do governo. E para mim isso é o menos relevante, a embalagem, um nome, chama PAC. Eu não estou interessado se chama PAC. Eu estou interessado no seguinte, se o governo vai, por exemplo, construir ou não, vai concluir ou não, conjuntos habitacionais que estão pelo meio. Mas sem ter uma previsão de arrecadação e gasto? Porque eu não tenho um orçamento ainda? Eu acho que isso aí faz parte do mínimo. né? Devia ser depois. Não, isso faz parte da narrativa do governo de colocar um titular numa plana de um jornal, dizendo, oh, como estamos trabalhando, olha como estamos investindo. E de onde que vai sair o dinheiro? E aparece o grilo. Cri, 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 ninguém sabe. Mais um mecanismo de pressão. Eu não estou fazendo porque eles não estão aprovando.